galera, bem-vindos ao canal Ensinos Trader. Eu me chamo Guilherme Barbosa, sou trader de opções binárias e no vídeo de hoje então eu vou estar falando um pouco para vocês aí sobre padrões de reversão de mercado, tá? Padrões de candle, tá? Que possam estar indicando uma possível reversão de mercado, onde vocês vão estar utilizando esses padrões para confluência, né, com suporte e resistência ou linha de tendência para estar efetuando, executando as suas ordens, beleza? Então, antes de mais nada, eu peço para você que é novo no canal, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, né? Dá o seu like, já deixa seu like no vídeo aí e compartilha com seus colegas, beleza? Eu peço que me siga também no Instagram, abaixo do vídeo aí tem o link do nosso Instagram e na tela vai estar aparecendo também, beleza? Para que vocês possam estar acompanhando aí. Eu posto algumas operações no meu dia a dia no meu Instagram e também eu dou várias dicas, tá? Posto imagens, dicas em imagens. Então eu peço que vocês acompanhem, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Vamos aqui então falar um pouco sobre os padrões, ok? Então, esse é o primeiro padrão que a gente tem. Para quem não conhece ainda, os padrões de candlesticks de alta, tal, chamados bullish, são o padrão aqui no caso de martelo, tá? A gente tem esse padrão de martelo. O que significa? No caso, esse padrão aqui, tá? Seria esse candle único, tá? Então, esse candle de martelo é um candle único que sinaliza a reversão de tendência. É forte quando ele aparece numa região de suporte, tá? Ou seria fundo, para quem conhece, ok? Então, o seu corpo é pequeno e sua sombra tende a medir no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo do candle. Ou seja, temos essa sombra aqui, né, para quem já viu o nosso vídeo falando sobre a formação de candle, temos essa aqui, a sombra, ela deve medir no mínimo 2 vezes maior que o corpo, tá? Então a sombra tem que ser 2 vezes maior que o corpo, ok? Esse candle aqui, ele aparecendo então num fundo, tá? Próximo a um suporte, ele tende a reverter a tendência para alta, beleza? Então você utiliza com confluência esse padrão para alta, ok? Então agora a gente vai falar um pouco sobre o padrão de engolfo de alta. Esse padrão de engolfo de alta, ele é um padrão formado por 2 candles, ok? Então a gente vai falar um pouco sobre esse padrão, ok? O primeiro candle, ele tem um fechamento de baixa negativo, tá? E o segundo candle é um fechamento de alta positivo, ok? Então o segundo candle, ele apresenta um corpo maior que envolve completamente o corpo do primeiro candle, ok? Então teríamos esse candle, que é o primeiro candle, e o candle de alta engolfando completamente, né? Engolfando, que a gente fala, o corpo dele passa inteiramente, né, em cima do corpo do candle anterior, ok? Esse é o chamado padrão de engolfo de alta, beleza? Então a gente vai para o padrão aqui Harami de alta agora, tá? Que é um padrão que, se vocês observarem, parece até uma mamãe grávida, que muita gente chama esse padrão de mamãe grávida, tá? Esse aqui seria o corpo, tá? Esse aqui seria a mãozinha, e esse aqui seria os dedos, tá? Da mão aqui segurando a barriga, uma mamãe grávida segurando a barriga. Se vocês lembrarem desse objeto aqui, no caso dessa cena, vocês vão lembrar desse padrão Harami de alta como mamãe grávida, ok? Muita gente chama esse padrão de mamãe grávida. Então, o padrão de Harami de alta é um padrão de 2 candles, tá? O primeiro candle, ele é negativo sempre, e o segundo candle sempre positivo, ok? O segundo candle, ele nasce e fecha totalmente dentro do primeiro candle, sinalizando força compradora, tá? E a reversão do movimento é de baixa para alta. No caso aqui, deixa eu mostrar para vocês. O candle anterior era de baixa, com muita força. Esse candle, ele nasceu dentro do candle anterior, sinalizando uma força compradora, tá? Então, se a gente tiver mais uma vela verde aqui de confirmação, possivelmente a tendência está mudando nesse momento para uma alta, ok? A tendência do momento, do preço, ok? Não digo da tendência macro e da tendência micro, tá? Que a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Aí então a gente tem também o padrão Doji, ok? O padrão Doji, ele é sinalizado por esse candle aqui, que é um Doji, significa um candle de indecisão, tá? Ele é um candle único que sinaliza uma indecisão. Ele abre e fecha na mesma faixa de preço, ou seja, né, tanto o preço de abertura quanto o preço de fechamento, eles permanecem no mesmo lugar no fim do candle, tá? Então o preço seria esse aqui, ó. Ele fecha cinza, tá? Esse padrão de Doji,
ele pode acontecer também num fundo próximo ao suporte na cor vermelha. Isso indica que possivelmente a reversão está sendo para uma alta, tá? Não, desculpe, pessoal. A reversão está acontecendo para uma alta se próximo ao suporte for verde, tá? Seria um Kendo Doji verde, ok? Então, um Kendo Doji verde, num fundo, sinaliza uma possível reversão de tendência para alta, ok? Se esse Kendo Doji aparecer próximo a uma resistência, tá? Uma região de resistência, na cor vermelha, possivelmente, né, se o próximo Kendo confirmar na cor vermelha, então possivelmente uma possível reversão de tendência para baixa, tá? Aí você tem que utilizar as confluências lá da resistência, tal, para poder efetuar a sua entrada, beleza? É tudo o tempo de tela que vocês vão pegando aí conforme forem estudando o mercado, ok? Então a gente vai falar do próximo padrão agora, que seria o martelo invertido, tá? O padrão de candle de martelo invertido, ele é exatamente quase igual o padrão martelo, tá? Porém, você vê que o martelo está de ponta cabeça aqui. Então, o padrão martelo invertido, ele é um padrão de candle, né? Que é um candle único e sinaliza a fraqueza vendedora, ok? E mostra uma possível reversão de tendência. Quando ele aparece, sabemos que os compradores estão ganhando força e iniciando uma nova possível uma possível nova tendência, ok? Então seu corpo é pequeno e seu pavio e sombra deve ser no mínimo 2 vezes o tamanho do seu corpo. A mesma questão, né, do martelo aqui. O pavio ele tem de ser no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo do candle, ok? Então a gente tem o pavio aqui, né, 2 vezes o tamanho do corpo do candle. Tá? Então, se esse padrão aparecer próximo a um suporte, a gente sabe que é uma possível reversão de tendência, ainda mais se confirmar um próximo candle verde, ok? Então, agora a gente vai falar do Marubozu de alta, tá? O que significa esse padrão? Ele é um padrão formado por 2 candles, tá? Esse padrão aqui de Marubozu. O segundo candle de corpo grande sem pavio, tá? Ele não pode deixar pavio nem sombra, porque ele vai estar aqui, então, mostrando uma possível força, né? Na verdade, demonstrando que a força do mercado agora é compradora, tá? Ele aparece normalmente após um candle de baixa negativo, né? Que seria esse aqui, ok? Você vai ver que o corpo dele ele já nasce mais ou menos aqui nessa região, sempre, tá? E ele envolve aqui completamente, no caso, ele estoura para cima sem deixar nenhum pavio, tá? Então, esse candle Marubozu de alta é um padrão, tá? De reversão, possível reversão para uma alta, ok? Então a gente tem o padrão Piercing Inline também, ok? O que significa esse padrão, pessoal? Esse padrão ele é formado por 2 candles, né? O primeiro candle ele sempre é negativo e o segundo candle sempre positivo, tá? Então, para confirmar, né? Como que a gente confirma esse padrão? Para confirmar o padrão, o segundo candle, no caso, ele deve abrir, né, abaixo da mínima do candle anterior e fechar perfurando no mínimo 50% dentro do corpo do primeiro candle. Ou seja, esse candle a gente fechou de baixa, né, nasceu esse candle abaixo do candle anterior e perfurou. Ele perfurou essa região aqui, ó, do candle anterior, tá? Essa região aqui, tá? Ele perfurou essa região e finalizou exatamente aqui em cima 50% do corpo do candle anterior, beleza? Esse também é um possível padrão aí, indicando uma possível reversão, ok? A gente vai então para o último padrão de alta. Esses padrões que eu estou apresentando para vocês são os padrões que eu mais uso para identificar minhas operações, tá? Para identificar possíveis entradas das minhas operações, tá? E a gente vai falar do Quicker de alta, ok? O que significa? Ou chamado chute de alta, tá? Muita gente chama de chute de alta. O que significa? Esse padrão, ele acontece muito raramente, ele acontece mais no gráfico de tempo de 5 segundos, tá? No tempo de M5, de 5 minutos e 1 minuto, é bem raro você identificar esse padrão aqui, beleza? Mas se acontecer, você sabe que a tendência e a possível reversão de tendência é muito forte, ok? Então, o que sinaliza esse padrão? Né, além de ser um padrão de reversão raro, ele é composto por 2 candles relativamente longos, né, que aparecem logo após o movimento de baixa. Tá? Esse padrão, o primeiro candle é um candle de baixa e o segundo abre com um gap, né, um gap que eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela. Né? O espaço entre um candle e outro, ele fecha positivo. Tá?
Então, esse padrão sinaliza uma força compradora e mostra a reversão de tendência de baixa para alta. Ok? Então, sempre esses padrões aqui são uma possível reversão de tendência de baixa para alta. Então, o que é normal acontecer no mercado? Esse candle aqui, esse candle de baixa, ele fechou, teve o seu preço de fechamento nessa região aqui. Ok? Logo, o próximo candle, sendo de baixa ou de alta, devia ter nascido nessa região aqui. Mas, como o preço do momento atual teve uma reversão para força compradora, logo o próximo candle verde nasceu aqui em cima já. E vocês verem que ele é um candle grande de força, né? Não deixa nem pavio, tá? Possivelmente esses candles, na verdade, eles não podem deixar pavio. O pavio deles pode ser bem pequenininho, tipo quase imperceptíveis, tá? Para sinalizar esse padrão, para que esse padrão seja confirmado. Ok? Então esse é o padrão de kicker de alta. Então agora a gente vai falar aí dos padrões, né, de reversão para baixa, ok? O chamado, vou mudar aqui, os bearish, ok? Padrões candlesticks de baixa. Então eles são praticamente iguais os candles padrões de alta, porém é invertido as cores, tá? Os candles mudam de lugar. A gente vai falar do primeiro padrão, que é o enforcado, ok? Então a gente tem esse primeiro padrão, o enforcado aqui, que é sinalizado, né, por esse candle aqui, esse candle que demonstra o padrão de enforcado, tá? Somente esse candle aqui. Os demais candles aqui é só para vocês identificarem aí a reversão que acontece após acontecer esse candle. Muitas vezes acontece, tá, pessoal? Nada no mercado é 100%. Então, a gente está mostrando aqui para vocês, né? Eu estou mostrando para vocês essas possíveis reversão. Então, vocês utilizem esses padrões junto com uma confluência, tá? No mercado aí, no caso, no gráfico, para estar efetuando as suas ordens, ok? Então vamos lá. Esse padrão, ele é um padrão de candle único, né? Que sinaliza a reversão, tá, da tendência. E é forte quando aparece na região de resistência, tá? Ou seja, agora a gente vai falar de padrões que revertem a tendência para baixo, ok? Então ele é igual a um martelo, porém aparece sempre em um topo, tá? O martelo aparece num suporte, né, num fundo, e o enforcado aparece num topo, numa resistência, tá? O seu corpo é pequeno e sua sombra tem que medir no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo também, que é o mesmo caso do martelo, ok? Então, a sombra dele é 2 vezes maior que o corpo do candle. Beleza, pessoal? Então, esse é o padrão enforcado. Agora a gente tem o padrão de engolfo de baixa, tá? Esse padrão de engolfo de baixa, ele é sinalizado, né, um padrão sinalizado por 2 candles, né? O primeiro candle tem um fechamento de alta, né, um fechamento positivo, e o segundo um fechamento de baixa, né, um fechamento negativo, ok? De preço negativo. Então o segundo apresenta um corpo maior que envolve completamente o corpo do primeiro candle, tá? Então esse padrão de engolfo de baixa, a gente vê aqui que o candle ele vem com muita força, o segundo candle, né? Ele vem com muita força e envolve completamente, ele nasce acima e envolve completamente o candle anterior, sinalizando aí uma possível reversão de tendência para baixo, ok? Então a gente vai falar agora do Harami de baixa, que nada mais é do que a mamãe grávida novamente, porém agora a mamãe é verde. Então a gente tem aqui o candle verde, tá? Que sinaliza a mamãe, e a barriguinha, que é o candle vermelho, tá? De novo aquele desenho que a gente tem do bracinho lá com a mãozinha, a mamãe segurando o bebezinho ali, a barriga no caso, né? O padrão de Harami de baixa, né, ele é formado por 2 candles, e o primeiro é um candle positivo, o segundo sempre é negativo, tá? O segundo candle nasce e fecha totalmente dentro do primeiro candle, sinalizando força vendedora, ok? Então uma possível reversão de movimento, né, de tendência de alta para baixa, tá? Então, para quem não conhecia ainda, esse é o padrão de Harami de baixa, ok? Então a gente vai falar do Doji agora, tá? Vamos falar do Doji, que acontece numa resistência, tá? Esse padrão Doji aqui seria numa resistência, a confirmação aqui, que a tendência possivelmente está mudando para baixa, tá? Mesmo padrão que eu falei para vocês, então, o Doji, quando se forma próximo a uma resistência, tá? A gente tem uma resistência aqui em cima, o Doji se torna vermelho, fecha vermelho, então possivelmente a tendência realmente está mudando para baixo, tá? Em seguida a gente tem um candle de confirmação vermelho, beleza? Se o Doji aparecer próximo a um suporte, que é o Doji de alta que a gente mostrou para vocês, tá? Aquele primeiro padrão, é possivelmente um candle confirmando também
o próximo candle verde, possivelmente uma reversão de tendência para alta, beleza? Esse padrão aqui então é um doji de indecisão quando fecha na cor cinza, ok? Então isso é melhor você aguardar as próximas velas aí para estar efetuando uma operação, tá? A gente vai falar então agora do Shot Star, ok? Ou estrela cadente, como muita gente fala aí. O que significa o Shot Star? Então, ele é um padrão de reversão também, tá? Ele é um padrão de reversão que aparece sempre próximo a uma resistência, tá? Ele indica, sinaliza uma reversão de tendência. E seu corpo também ele é pequeno, né? E sua sombra tem que medir no mínimo, né, 2 vezes o tamanho do corpo do candle. Então a sombra aqui, no mínimo, 2 vezes o tamanho do corpo do candle, tá? Então esse padrão formado por esse candle aqui, tá? Isso aqui seria uma confirmação, tá? Que a tendência realmente está mudando para baixa, beleza? Esse padrão é o Shot Star, beleza, pessoal? Então a gente vai falar agora do Murubuzu de baixa, tá? Que nada mais é do que um padrão formado por 2 candles, né? O segundo candle, o corpo grande e sem pavio, tá? E sem sombra, mesma coisa do Murubuzu de alta lá, tá? Então a gente tem o padrão que o mercado estava em tendência aqui de alta, tá? Com candles verdes, e logo a gente tem o Murubuzu, um candle desse aqui sinalizando uma força vendedora, tá? E pode verificar que ele não deixa nem pavio. Então a força vendedora aí possivelmente está revertendo, né? Os vendedores estão revertendo o preço para baixo, tá? Esse é o Murubuzu de baixo. Temos aqui também, como se fosse o piercing line, a nuvem negra, tá? Então inverte só as cores dos candles aqui. A gente tem aqui o candle de alta, o último candle de alta, né? É um padrão formado então por 2 candles. O primeiro é um candle positivo e o segundo sempre negativo, né? Para confirmar o padrão, o segundo candle deve abrir acima, né, da máxima do candle anterior e fechar perfurando, né, no mínimo 50% dentro do corpo do primeiro candle. Ou seja, esse candle vermelho aqui, a gente vê que ele abre acima, né, desse candle, do primeiro candle aqui, ó, desse primeiro candle, né? Deixa eu mudar a cor aqui para vocês entenderem melhor. Então ele abre acima desse candle aqui, a abertura dele é aqui. Normalmente, esse candle aqui, ele deveria abrir aqui, tá? Nessa região aqui, ó. Nessa região, só que ele abriu aqui em cima. Então ele entrou perfurando e veio até 50% desse candle verde aqui, tá? Ele fechou aqui, ó, 50% do corpo do candle verde. Então esse é o padrão nuvem negra, tá? Que sempre nascendo próximo à resistência pode sinalizar uma possível reversão de tendência, usando com uma confluência aí para executar uma operação. Beleza, pessoal? Então a gente vai para o último padrão agora aqui, que seria o Quicker de baixa, ou seja, chute de baixa, né? Que é o padrão parecido com aquele padrão de o chute de alta, né? Só muda aqui então as cores dos candles e as posições dele. O que significa? Significa que o preço estava vindo de alta, tá? Deixa eu mudar a cor aqui para vocês entenderem. O preço estava vindo aqui de alta, tal. Chegou, tivemos esse candle aqui e logo o próximo candle deveria ter nascido aqui, né? Normalmente o mercado, o próximo candle respeita, nasce nessa região aqui, né? Mas logo o candle de Quicker, que esse padrão de Quicker de baixa, ele é bem raro de acontecer também, né? Então o candle ele já nasce aqui embaixo, com um gap. Então essa região toda aqui, ó, essa região que não tem nada preenchido, seria a região do gap, tá? Chamado um gap. Então essa região aqui é um gap, né? Essa região aqui que não tem nada. E o candle nasce aqui embaixo já finalizando com uma força vendedora. Beleza? Ele finaliza aqui embaixo o preço. Então esse é o nosso Quicker de baixa. Pessoal, então, por hoje é só esse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês tiverem dúvida, manda no comentário aí, ou segue a gente no Instagram lá. Pode mandar no direct também, que eu vou estar respondendo a dúvida de vocês aí. Beleza? E espero que tenham gostado da aula, tá? Eu peço que novamente então para quem é novo no canal, se inscreva no canal, ou quem já é inscrito, ative o sino de notificação, beleza? Curta, compartilha, comenta aí as dúvidas de vocês e eu peço que ajude o canal a crescer, beleza, pessoal? Então, por hoje é só, até o próximo vídeo.